Muitos me perguntam, quando vale a pena constituir uma holding familiar? Bem, basicamente, não há um mínimo para se constituir uma holding, porque você não precisa ter bens algum para começar esse planejamento. Porque, na verdade, a holding ela é simplesmente a ferramenta que a gente usa para fazer o planejamento patrimonial. Então, se você quiser fazer o planejamento, você pode não ter bens algum, mas já vislumbrando a aquisição desses bens. E se você já tiver a holding pensando nisso, é muito mais eficaz, porque você já adquire os seus bens direto pela holding. Aí você já evita passar para a pessoa física e depois ter que passar eles para a holding que você constituiu posteriormente. Então, não é o mínimo. Mas, se você já tem algum patrimônio e deseja saber se é viável com o que você já tem transferir para a holding familiar, essa conta é muito fácil. Por quê? Quais são as formas que a gente tem de transferir o nosso patrimônio para os nossos herdeiros, basicamente? Ou seria através do inventário, ou seria através da doação. Ou da compra e venda ainda, né? Mas vamos lá. Na doação, se você for doar os seus bens para alguma pessoa, um herdeiro, ou algum amigo, ou um ente querido, você tem que colocar o custo de, no estado de Minas Gerais que eu falo, aqui é 5% de ITCD. Então você pega, põe 5% sobre o valor dos bens. Se você quiser constituir uma cláusula que chama usufruto, para você continuar usando esses bens, mesmo depois de doado, acrescenta mais aproximadamente 3%, então vai para 8% do valor de mercado desses bens, né? Fora o custo de cartório e advogado para fazer isso. Então, vamos supor que esse custo fique em torno de 15% aproximadamente. Aí, imagina a família que vai fazer um inventário. O inventário, ele vai ser os mesmos 5% aqui em Minas Gerais a título de TCD, mais os honorários, cartórios, certidões, tudo. Vamos colocar que ele vai ficar em aproximadamente 12% dos valores dos bens de mercado. Essa é a conta que se faz. A holding, ela, para ser viável, ela tem que ser um custo igual ou inferior a qualquer um desses gastos, né? Por quê? Porque se a holding for ficar mais cara do que fazer o inventário ou a doação, aí você teria que observar quais os benefícios que você vai ter com a holding e com a doação. Se colocar na balança o mesmo custo para o inventário e para a doação e o mesmo custo para a holding familiar, já vale a pena migrar para a holding. Por quê? Porque no inventário e na doação você não consegue fazer a disposição dos seus bens. Você não consegue colocar cláusulas protetivas para que esses bens permaneçam sempre na sua família e sem um perdimento futuro. E já na holding familiar você consegue fazer essas cláusulas de proteção. E sem contar do custo que é pago de forma diluída e no inventário, na doação, você não tem essa flexibilidade. Então, o cálculo é, se é igual a doação e o inventário, o custo da holding, já vale a pena fazer a holding familiar. Isso em decorrência da proteção que a holding vai trazer, que as outras duas modalidades não permitem. Já a compra e venda, ela pode ter uma variação pequena. Por quê? Porque não basta você fazer a compra e venda, né? Ou a venda dos bens. Quem adquiriu tem que ter capacidade financeira para adquiri-los. Então, às vezes, muitos familiares não conseguem essa transação, embora ela seja um pouco mais barata, porque você que decide o valor que vai fazer essa compra e venda, efetivamente realizá-la. Em razão de que de quem está comprando tem que ter a capacidade financeira de arcar com esse custo. E se ela não tiver, estaria configurando fraude.
Então, às vezes, a compra e venda pode não ser a melhor saída jurídica para a transferência de patrimônio. Então, recapitulando, se o inventário e a doação ficar no mesmo custo da holding, já vale a pena a holding familiar nessas hipóteses, em decorrência da possibilidade de proteção dos bens e das cláusulas garantidoras do patrimônio na família. Fica a dica. Um forte abraço.